Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, de modo especial, nesse quinto domingo do tempo comum, nos traz uma curta, mas profundíssima lição sobre o nosso modo de vida. O Senhor nos anuncia que nós, seus seguidores, fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, não para nos auto-saborearmos, nem para nos auto-iluminarmos, mas para dar sabor ao mundo e dar luz ao mundo. E esta luz não é nossa. Notemos bem, o Senhor nos diz ao final: as boas obras que fazemos diante dos homens, que brilhe como se fosse uma luz, a partir das nossas boas obras, mas que seja para o louvor do Pai que está nos céus. Em diversos momentos de seu ministério, o Senhor Jesus foi confrontado pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, quando fazia alguma obra, quando curava alguém, quando libertava algum possesso do demônio. Eles diziam: este aí opera por meio de Satanás, opera por meio do demônio. E Jesus dizia: vejam as obras que eu faço, vejam se as obras que eu faço glorificam a nosso Pai, ao meu Pai, ou glorificam ao vosso Pai. E então eles respondem: mas nós não temos outro Pai além de Abraão. E Jesus responde em troco: se o Pai de vocês fosse Abraão, Pai de todos os crentes, símbolo de Deus Pai, se fosse Abraão, vocês não me procurariam matar. Mas vocês são filhos do demônio, procuram fazer obras das trevas e procuram me destruir. É aqui que vem, digamos, o critério para sabermos se nossas obras são condizentes com as obras que dão louvor a Deus Pai. Elas devem ser obras de luz. Elas devem ainda ser obras que não precisemos anunciar publicamente. Nos tempos em que nós vivemos, muitas pessoas gostam de fazer uma suposta caridade e colocar em público, pois a caridade rege-se por aquele princípio que o Senhor diz: que não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, que seja feita em segredo, que ela seja feita em segredo, mas não escondida. Por quê? Para que aqueles que não creem, para aqueles que não conhecem a Deus Pai, vejam essas obras e louvem a quem? A Deus Pai, não a mim e não a ti que fizemos as obras. É aqui quando entra essa maravilhosa intuição de São Paulo. São Paulo, neste pequeno trecho da carta aos Coríntios, nos diz: quando eu fui aí pregar entre vocês, eu não usei o prestígio da sabedoria humana. Paulo, um doutor da lei, um homem, certamente um rabino, muito estudioso das Escrituras, talvez um dos homens mais cultos de sua época, diz: eu não usei da retórica, eu não usei da linguagem preparada, o que eu vou dizer para eles, eu não julguei saber coisa nenhuma, porque eu fui pregar o quê? Fui pregar a vocês Cristo, Jesus Cristo, Senhor e crucificado. É apenas isso que eu fui pregar. A minha palavra e a minha pregação não tinham nada de persuasivos da sabedoria humana, porque não era uma demonstração do meu poder, não era uma demonstração do meu prestígio, não é uma demonstração da inteligência humana, mas é uma demonstração do poder de Deus e não da sabedoria dos homens. Assim também Paulo, que foi pregador, teve que dizer: tudo aquilo que preguei não foi com raciocínios elaborados e grande estudo, mas aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor me mostrou no trato com Ele, na intimidade com Ele. Belíssimo hoje esta aclamação ao Santo Evangelho: pois eu sou a luz do mundo, nos diz o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. E o profeta Isaías, falando da parte de Deus, nos ilumina claramente quais são as obras daqueles que resplandecem essa luz, que dão sabor ao mundo, um sabor cristão, um sabor de seguidor de Cristo. Esta pessoa, este seguidor de Jesus, reparte o pão com o faminto.
acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontra um nu, cobre-o. E não despreza a sua própria carne, ou seja, não despreza aqueles que são seus familiares. E aí diz Deus por meio do profeta Isaías: e então, se isso fizeres, e então, se tu romperes com todos os instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, e então, se acolheres o indigente com o coração aberto, prestares socorro ao necessitado, não será nas trevas a tua luz. Queridos irmãos e irmãs, se nós observarmos a vida de cada um daqueles que são colocados, nossos irmãos e irmãs, que são colocados como exemplo de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os santos e santas, nós vemos que eles foram justamente isso. Em lugares onde as trevas tomavam conta, eles foram aquela pequena luz enquanto ser humano, mas grande luz que permanece até o fim dos tempos como exemplo e modelo. Eles foram abertos aos indigentes, prestaram socorro ao necessitado, eles procuraram viver a justiça, longe de todo tipo de opressão ou sendo opressores, excluíram da sua vida a linguagem maldosa, eles acolheram os pobres, os peregrinos, os nus, os famintos. Eles não perguntaram: tu é faminto porque está passando fome ou porque não trabalha? Tu é nu porque não tem roupa ou porque não quer vestir roupa? Eles não perguntaram: tu te sente oprimido ou de fato tu és oprimido? Eles foram e os atenderam e os acolheram como Cristo manda acolher. Essa luz que brilha nas trevas permanece para sempre. E é por isso que o Salmo 111 e 112 nos diz: o homem que vive de acordo com a vontade de Deus, ele confia em Deus em todos os momentos, não tem medo de notícias más, o seu coração está tranquilo, nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens, e este bem que ele faz permanece para sempre. Quando nós andamos nas nossas cidades, sejam elas quais forem, nós olhamos ali as ermas, os monumentos, e mesmo nos cemitérios, os grandes túmulos, e nós nos perguntamos: quem era esta pessoa? Passou 5, 10, 15, 20, 30 anos, ninguém mais lembra. Qual foi o bem que fez? O que ele fez? Nós vemos que a glória humana, quando ela é apenas obra humana, ela desaparece com o tempo. Para isso existem os professores de história, que de tempo em tempo tem que nos lembrar quem eram essas pessoas. Aqui é uma maneira, um modo que a palavra de Deus nos diz para não sermos esquecidos, é onde andarmos, onde vivermos, fazermos obras dignas de Deus Pai. A receita nos foi dada hoje. Quais são as obras que Deus Pai espera de nós? E então nós poderemos dizer: este que assim vive, põe sabor, não o seu sabor, mas o sabor de Cristo. Ele é o sal que tem sabor. Ele não é aquele sal insosso que não serve para nada, a não ser para ser pisado. Ele é luz que brilha nas trevas, e não uma luz que foi acesa, mas escondida lá em algum lugar e não ilumina nada. Esta luz que o Senhor pede que nós sejamos, este sal que Ele pede que nós sejamos, é para sermos o mais possível e para nos aproximar o mais possível dele. Nossos modelos não são artistas, não são cantores, não são pessoas de sucesso. Pelo contrário, nós vemos que aqueles que seguem retamente o Senhor são banidos, esquecidos, ridicularizados, usar uma palavra bem bonita, ostracizados. São aqueles que ninguém dá nada por eles, são estes que seguem o Senhor. Quando se fala da sabedoria humana, dos grandes pregadores, quantas vezes nós vemos isso, alguém anunciando: em tal missa, em tal evento, em tal acampamento vai ter o grande pregador. Mas que grande pregador é esse? Se é o Espírito Santo que prega por meio do pregador? Ou será que ele tem um monopólio e alguma chave que ele liga e desliga o Espírito Santo?
Ou são apenas arrazoados humanos que ele está fazendo? Ou são apenas formas de tocar a sensibilidade de alguns, já com problemas de sensibilidade e problemas psicológicos? A verdadeira pregação prega aquilo que o Senhor mandou pregar. O verdadeiro caminho até o Senhor é fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, sem dissimulações, sem perfumaria, sem faz de conta, sem aqui palavras bonitas e enjambradas. Dizia-me uma pessoa, aqui sempre estou gravando a homilia porque ela é colocada no ar, dizia uma pessoa a mim: padre, o senhor estudou tanto, podia fazer homilias mais complexas. Eu disse: para quem? Para quem? Falar para quem? Para quem é que nós falamos? É para aqueles a quem estão abertos a ouvir. Quando aqueles estão abertos para ouvir a palavra de Deus, de nada serve a sabedoria humana, de nada servem os estudos. Recordo aqui, talvez, o maior pregador da França, no tempo de São João Maria Vianney. Ele foi um dia a Ars, a cidadezinha da paróquia do Santo Padre de Ars. E lá ele se colocou no meio da multidão e ele foi ouvir o que o padre de Ars, aquele que era considerado o padre mais ignorante do mundo, tinha a dizer. O padre São João Maria Vianney o chamou para pregar, para celebrar alguma missa. Chegou um dia e ele disse: eu agora vou sentar e vou ouvir. Como é que ele prega? Como é que vem milhões e milhões de pessoas aqui todos os anos, milhares de pessoas? Como ele faz para passar 10, 20 horas no confessionário? Como é que ele conseguiu converter esta cidadezinha em que o povo vivia como bicho e agora está vivendo como cristão? Então este grande pregador, o maior pregador da França em seu século, sentou e ouviu. Ao final, os curiosos foram perguntar a este grande pregador e grande escritor: o que o senhor aproveitou do que ele falou? Deste padre aí do interior que não tem conhecimento nenhum. E ele disse: há muitos e muitos anos eu queria entender, eu não entendia, um pequeno ponto na doutrina sobre o Espírito Santo. Aquele sermão dele me revelou a verdade. Vejam, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quando nos atinge, ela não precisa dos artifícios humanos, da oratória, ele não precisa de mesmo microfone, caixa de som, ambiente perfeito. Se o nosso coração está aberto ao Senhor, uma pequena palavra que leiamos, que ouçamos, e mais ainda, uma pequena pessoa, talvez tida por nada entre nós, mas que brilha a luz de Cristo nela, mas que saboriza por onde passa com o sabor de Cristo, esta pessoa basta. Ela ali abre e entra, ela tem a condição, por meio do Espírito Santo, de abrir e entrar em nosso coração. É aqui que entra a nossa parte, é aqui que entra a nossa cooperação à graça divina. Nós devemos vir, especialmente à Santa Missa, com o coração aberto. Deixemos lá fora todas as nossas preocupações. Deixemos as preocupações com a panela, com a casa, com o cachorro, com o cavalo, com os filhos. Aqui nós viemos para ouvir o que o Senhor nos vai falar. Conviver com o Senhor. Recordemos aquele momento em que o Senhor, entre tantas idas a Betânia, entrou na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. E Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta, muito preocupada, começou: Jesus veio com os apóstolos, veio com os discípulos, veio com esse povo todo, agora eu tenho que fazer comida, agora eu tenho que limpar a casa, agora isso, agora aquilo. Jesus disse: Marta, Marta, te acalma, tu está preocupado com coisas que não têm necessidade. Assim é na nossa fé. Muitas vezes nos comportamos como Marta, preocupado com tanta coisinha e não ouvimos o que o Senhor nos fala. Não podemos saborear esse momento tão doce de intimidade e contato com o Senhor. Recordemos,
Não é por meio da persuasão e da oratória humana que Deus nos fala. Até pode nos falar, mas raramente usa estas formas. O Senhor nos fala sempre, por meio de todas as coisas e pessoas. Se nós estamos com os olhos bem atentos, com os ouvidos bem abertos, especialmente com o coração bem aberto, nós somos iluminados pela sua luz. Nós somos saborizados por seu sabor. E então nós poderemos, com o coração aberto, ser no mundo sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos chamados para ser cristãos, para no mundo dar o nosso sabor, o nosso toque especial, ou levar a nossa luz. Pobres de nós, se formos levarmos a nossa luz. Pobres de nós, se levarmos o nosso sabor. O mundo já está cansado de sabores demais e de falsas luzes. Não sejamos mais uma falsa luz e um falso sabor. Procuremos viver como o Senhor disse, praticando as obras de justiça e caridade, para que esta luz que o Senhor pôs em nós, para que este sabor que o Senhor pôs em nós, brilhe diante de todos os homens, para que eles nos vendo e vendo nossas obras, não nos louvem, não nos agradeçam, mas agradeçam ao Pai e reconheçam que tudo vem do nosso Pai que está no céu. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.